Bom dia a todos. Nós vamos dar seguimento às nossas reuniões do Complexo Hospitalar do Trabalhador. E hoje o nosso tema vai ser traumatismo raquimedular. Vai ser abordado pela doutora Larissa Bittencourt, que é especializada no primeiro ano de terapia intensiva. Bom dia, eu sou a doutora Larissa, sou especializada do primeiro ano da terapia intensiva do CETET. Eu vou abordar o 7º capítulo do ATLS, da 10ª edição, tá? E a gente vai falar um pouco sobre o traumatismo medular. Um pouco da epidemiologia, tá? As lesões espinhais em trauma, ela pode ser com ou déficit neurológico, e ela sempre deve ser considerada nos pacientes com os múltiplos traumas. Esse gráfico que eu montei, ele só representa, ele quis representar que 55% das lesões dos traumas, eles são em região cervical, e 15% é na região lombar, 15% na lombosacra, 15% na região transição tóraco-lombar e na transição e 15% na região torácica. As principais causas, então, do traumatismo medular, que uma das principais é o trânsito, a agressão, a queda, o próprio esporte, que alguns têm mais impacto do que outros, e outras causas em menor intensidade. No trauma da coluna espinhal, o objetivo é traçado pela TLS, é protocolar e uniformizar as equipes do atendimento pré e intra-hospitalar, visando diminuir o dano secundário. Ou seja, o paciente já fez uma lesão e nós, como médicos, como atendentes, tanto pré como intra-hospitalar, a gente não vai deixar que esse dano fique permanente ou que aumente esse dano do paciente que ele já veio institucionado para a gente, tá? A gente tem que estar constantemente atento aos riscos implícitos à excessiva manipulação. A gente não pode deixar uma imobilização inadequada, que elas também podem causar lesões neurológicas adicionais e piorar o prognóstico. Então, quando a gente vai fazer o ABCD, né, então a gente vai ter que cuidar da lesão cervical, deixar ela estabilizada, a prancha rígida é necessário, justamente porque a gente não pode aumentar o dano e piorar o prognóstico do paciente. A mobilização em bloco também, tá? Pelo menos 5% dos pacientes com a lesão da coluna, elas passam a ter manifestações neurológicas. Então, não é porque eu não estou vendo a manifestação que ele não possa ter lesão, tá? Ou piora dos sintomas que já estão existentes após chegar ao serviço da emergência, tá? Então, a gente tem que investigar mesmo, exame de imagem, exame complementar é extremamente necessário, tá? Isso, essas lesões, elas ocorrem frequentemente pela isquemia ou pela progressão do edema na medula que pode fazer. Também ela pode ser resultado da imobilização inadequada, como já tinha comentado nesse parágrafo anterior. Uma revisão da anatomia muito breve, tá? A gente tem 7 vértebras cervicais, sendo 12 torácicas, 5 lombares, temos a sacra e o cóccix. Numa visão aqui mais lateral, tá? A gente consegue perceber que a nossa coluna não é totalmente reta, ela tem as suas curvaturas fisiológicas, e a gente tem que manter essa fisiologia. E lembrando que a C1 e a C2 são mais importantes, por isso que elas estão mais protegidas. Nessa próxima figura, eu quis ressaltar as raízes nervosas saindo pelas vértebras, tá? As raízes nervosas das cervicais, elas saem
aqui por baixo. Tá? E aí tem a torácica, e aí vem as lombares, a importância da saber localizar a cauda equina, porque a gente pode suspeitar de lesão da cauda equina, tá? E também a gente, alguns pacientes internados na UTI, a gente também, por algum motivo, uma investigação neurológica, a gente também pode funcionar líquido, né? Então, quanto mais para baixo, né, que a gente tem, menor a possibilidade da gente lesionar também. Na coluna dorsal, a gente tem o fascículo grácil e temos o fascículo corneato. Tá? Nessa região da medula, temos o trato córtico espinhal lateral e o trato espinotalâmico. Nesses três, tá, que podem ser clinicamente avaliados de imediato, tá? E o trato córtico espinhal lateral, o trato espinotalâmico, as colunas dorsais. Os tratos são pareados e podem ser lesionados em um ou os dois lados da medula, infelizmente, tá? Só para relembrar. Então, do trato córtico espinhal, tá, no segmento, ela fica localizada no segmento póstero-lateral da medula. Ela tem a função como controle da força motora do mesmo lado do corpo e a gente deve testar ele. Tá? E como? Através da contratura voluntária, se ele vai ter uma contratura voluntária ou involuntária as respostas aos estímulos dolorosos que eu vou fazer no paciente para testar. No trato espinotalâmico, ele vai estar situado no trajeto anterolateral da coluna, e ele vai transmitir a sensação de dor e temperatura do lado oposto do corpo, tá? E aí, como que a gente pode testar também? Através de uma aplicada de uma agulha ou um toque leve, tá? Uma agulha, um tubo um pouco mais gelado, e a gente deve testar, tá? E as colunas dorsais, né? Que elas vão ficar no trajeto posterior medial da coluna. Ela vai transmitir a sensação de posição, ou seja, o paciente vai, se ele estiver consciente, né, ter a sensação de estar localizado em o corpo, a própria percepção, sensação de vibração e alguma sensação de toque suave do mesmo lado do corpo, tá? E aí a gente também deve testar pela sensação da posição dos dedos do pé, se ele sabe localizar qual pé está sentindo, qual pé que estou tocando, se é esquerdo, direito, se ele sabe relatar. A sensação com vibração, a gente idealmente deveria fazer com um diapasão, tá? E não deixar de ver as coisas mais comuns. É chato? Mas a gente não pode deixar passar batido. Essa imagem, ela relembra os dermátomos que a gente tem. Cada nervo ele vai ser indicado por uma sensibilidade motora e uma função motora e sensibilidade na região do corpo. Cada raiz nervosa vai ter uma especificidade na região do corpo. E essa imagem ela vai representar, né, a localização do corpo. Então, na altura da lesão, eu quis mostrar que quando o paciente faz uma lesão alta, ele pode ter uma lesão nessas cores aqui, por exemplo, em C2, né? Ou seja, cervical. Ela pode ter uma lesão que vai atingir essa parte verde da figura. Torácica, essa parte azul, tá? A parte da lombar, essa parte mais rosa da figura. Os pontos mais específicos. Lesão de T10, que tem a altura do umbigo, e T4, a altura do mamilo. Eu já vou fazer um enganche com o próximo slide. Tá? Então, a gente, na hora de admitir o paciente, na primeira avaliação e nas subsequentes, que a gente vai continuar fazendo, tá? É avaliar raiz por raiz, até onde ele está sentindo, até onde ele tem parcialmente a sensibilidade
e onde que ele parou, tá? Porque isso vai ter correlação com o tratamento, com a manutenção, e o que eu devo vigiar nele no paciente internado. Numa avaliação neurológica, então a gente tem que ver alteração motora, sensitiva, os reflexos, tanto superficial quanto profundo, tá? Geralmente esses pacientes com lesão raquimedular, ele tem uma disfunção do sistema autônomo bem importante, tá? E ela pode fazer disfunção hemodinâmica, ventilatória ou só esfincteriana, tá? A hemodinâmica é a mais importante e ela pode persistir por mais de meses. O ATLS, ele mostra o sistema Ásia, tá? Ele enfatiza que esse sistema a gente deve fazer na avaliação primária, pegar dermátomo ou raiz nervosa por cada uma, testar cada uma e quantificar o grau de força de cada uma, tá? E assim você consegue ter um parâmetro melhor na altura da lesão, né? E como que eu devo avaliar se a lesão se está aumentando, se está piorando, se tem algum prognóstico essa lesão, tá? E embaixo dessa imagem ele vai ter um somatório, tá? Então ele vai graduar as forças, tá? Grau 5, grau 4, em cada raiz que você está testando. Tanto o motor, aqui igual essa tabela, essa caixa está dizendo, quanto de sensibilidade. As lesões medulares, então, elas podem ser categorizadas quanto a paraplegia incompleta, então, uma lesão torácica incompleta, tá? Ela, lembrando que ela não precisa lesar totalmente a medula para mostrar algum sinal. Tá? Pode ser uma paraplegia completa, que é a lesão torácica completa. Uma tetraplegia incompleta, que aí você lesiona a região cervical incompletamente, ou uma tetraplegia completa, que é a lesão cervical completa. Os mecanismos dessas lesões medulares, tá? Primeiramente, vai ocorrer hemorragia, tá? Na medula. A hemorragia pode acontecer tanto na substância cinzenta quanto na branca. Ela vai ter também uma queda da perfusão tecidual, hipóxia também medular, vai gerar edema, alterações da estrutura celular, e aí o dano maior por necrose, e pode ter até uma convulsão medular. Durante as 8 primeiras horas, depois que o paciente fizer o primeiro HIT, tá, vai ocorrer a hemorragia e a necrose da substância central da medula, a cinzenta. Tá? Vai acontecer a ativação da cascata inflamatória no local da injúria. Vai ocorrer, então, a migração de células da glia para tentar diminuir o dano, como sair o alerta, e o edema no local da lesão com a cicatrização dela. E aí, por causa da ativação da cascata inflamatória, aumenta a fase, nessa fase que vai aumentar o risco de isquemia no local. E o que a gente vai trazer de correlação clínica? Eu achei mais importante trazer isso do que só mostrar lesão de onde, sim, gente. Sinais e sintomas que são sugestivos de lesão medular. Dor no local, crepitação das vértebras, independente se for torácica, cervical, tá? Alguma deformidade, se tem algum degrau que a gente consegue palpar. Alguns pacientes, pelaquela desautonomia que eu tinha falado, podem fazer bradicardia com hipotensão. Na verdade, esses pacientes, a gente está muito acostumado a dor, sangramento, causar taquicardia, mas pelo mecanismo do choque neurogênico, a taquicardia é muito difícil acontecer. É muito mais fácil ter a bradicardia com hipotensão. E a respiração paradoxal também.
Então, se o teu paciente chegou com isso aqui, é o primeiro sinal de alerta de lesão medular que eu tenho que pensar na hora do meu paciente. E os sinais sugestivos de trauma na cervical. Então, o paciente vai ter ou diminuição ou a reflexo, não ter o reflexo totalmente flácido ou com flacidez do esfíncter anal. Sim, eu devo fazer um toque retal nesse paciente. Eu tenho que saber se, fazendo o toque retal, o esfíncter vai ser reativo ou não. Tá? A respiração, nesse caso, diafragmática. Capacidade de ele vai conseguir fletir o antebraço sem estender. Se ele vai apresentar uma resposta dolorosa, tá? Somente acima da clavícula, porque isso eu estou testando na região cervical. E, nesse caso, esse paciente vai ter hipotensão com a bradicardia, mas não vai perceber hipovolemia, tá? E eles podem ter priapismo também. Aí, lembrando do dermato, que tem uma região inervada. As lesões que atingem até 10. Então, você testou cada região e ok. Então, até ter 10, você tem a possibilidade de ter uma lesão nessa região, que seria do umbigo, tá? Eu achei legal a gente conversar sobre isso, porque a nossa prática, esses pacientes com lesão até T10, a gente não pode esperar que o paciente vai urinar espontaneamente, tá? E se por acaso esse paciente teve uma perda espontânea na fralda, não é um sinal que ele melhorou, tá? É um sinal de transbordamento da diurese, né? Um transbordamento da bexiga, da urina na bexiga, até certo ponto, tá? Então, é isso que eu quis enfatizar. Então, nos pacientes que têm uma lesão até nível de T10, na região do umbigo, tá? Tem uma necessidade de cateterismo vesical de alívio com horário fixo, conforme a individualidade de cada paciente. Cada paciente, uma bexiga tem uma média de volume, tá? E aí, por quanto tempo que eu vou fazer esse cateterismo de alívio? Pode ser a cada 4 horas, a cada 6 horas, a cada 8 horas. Não existe um protocolo fixo, porque a gente deve individualizar para o paciente. Então, a gente vai observar. Vamos tentar inicialmente a cada 8 horas. Teve perda na fralda, né? Então, vamos antecipar. Vamos fazer a cada 6. E assim ele vai indo, tá? Então, foi isso que eu quis dizer. Então, se diurese presente espontaneamente, há alta possibilidade de diurese residual, o transbordamento, e não devido à melhora do déficit neurológico. Correlação clínica. O choque neurogênico. Ela é consequente à lesão das vias eferentes do simpático medular, que vão gerar desautonomia. Tá? Então, assim, por que esse paciente, você olha, ele não está taquicárdico, ele está bem perfundido, né, tem uma tendência à bradicardia, e a gente toca volume, ele não responde ao volume, necessidade de droga vasoativa. A fisiopatologia é pelo choque neurogênico, tá? E vai acontecer uma redução do tônus vasomotor, tá? Pela vasodilatação visceral e vasodilatação das extremidades. Vai reduzir o estímulo simpático cardíaco, e isso vai ter uma perda da resposta hipercinética, hiperdinâmica do paciente, tá? Isso vai gerar. O paciente fez o trauma, fez uma vasodilatação, consequente, ele pode ficar hipotenso, e também a bradicardia como redução do estímulo simpático cardíaco. A desautonomia. Então, se a gente vai tentar corrigir a hipotensão com volume inicialmente nesse paciente específico, a gente tem que cuidar para não fazer congestão, porque eles, pelo edema, pela inflamação maior, ele tem uma facilidade de fazer congestão pulmonar, congestão renal, enfim, qualquer tipo de congestão. E ela vai gerar como consequência diminuição da pré-carga
e da admissão da pré-carga, redução do débito cardíaco, e isso vai aumentar a necessidade de droga vasoativa nesse paciente. E, necessariamente, quando o paciente chega, na verdade, nesse estágio, ele já deveria estar na UTI. Mas, se ele não estiver, tá, necessidade de droga vasoativa, ele vai precisar estar em monitorização hemodinâmica. Então, o que eu quero ressaltar são outros sinais diferentes do choque hemorrágico, como eu tinha falado lá nos primeiros capítulos da TLS, para a gente não encharcar nesse paciente, que a gente vai tolerar uma PM mais baixa, tá? Só que eu tenho que manter esse paciente mantendo uma euvolemia, tá? Não vou encharcar, mantendo uma boa perfusão, apesar disso. E como a TLS preza, eu vou evitar o dano secundário, não vou agregar ou diminuir a chance de aumentar as disfunções desse paciente. E para concluir, eu quero reforçar os pontos-chave, tá? A importância do resgate e imobilização, né? Manter a via aérea segura, vamos deixar o pescoço protegido, mobilização em bloco, eu não posso aumentar o dano desse paciente. Se ele tiver cirurgia, a indicação de cirurgia, na verdade, eu preciso fazer exames complementares prévios. Se ele tiver alguma lesão instável, a cirurgia precoce, eu não vou adiar esse paciente, a não ser que ele esteja instável hemodinamicamente, muito mais instável. Se ele tiver uma lesão muito aberta, tem que fazer compressão, tá? Estabilizar mesmo a parte ortopédica falando, para não fazer nenhuma compressão pela estrutura óssea na medula medular. Eu tenho que combater agressivamente a lesão secundária, tá? A hipotensão, a hipóxia, tem alguns cuidados especiais nesses pacientes que eu acabei de lembrar, tá? Tem um capítulo também que explica iniciar a dieta o mais cedo possível, tá? Dependendo do grau de consciência do paciente. Se ele tiver lesão, primeiro dieta conforme para ele não broncoaspirar, enfim, é a mais indicada para o quadro dele, mas iniciar a dieta, tá? Se ele não conseguir, estiver desacordado, não espera melhorar, faça uma sonda. A nutrição é importante para ele também, para ele não perder mais massa, não desnutrir mais e aumentar, assim, o internamento prolongado, tá? E também cuidar para evitar lesões por pressão. Esse paciente tem uma alta possibilidade de ficar internado no hospital por mais tempo, ele perdeu a sensibilidade, a mudança de decúbito é muito importante para não fazer lesão e essa lesão também não aumentar e não infectar. Isso que eu quero ressaltar. Os cuidados maiores no paciente, não só na fisiopatologia. Obrigada. Pessoal, tem vários comentários. Eu vou usar os slides da Larissa para fazer as minhas considerações. Bom. Acho que todo mundo sabe, vem até na televisão, em séries de televisão, que a primeira coisa que fazem é colocar o colar cervical antes de tirar o doente do carro, da ferragem, na rua, antes de pôr na prancha, né? Então, isso tem um motivo, né? E o motivo é que a maioria das lesões, elas são cervicais. Cervicais, porque essa região, ela não é fixa, né? Ela tem mobilidade, então ela sofre chicote, aceleração e desaceleração, e por isso a maior incidência de lesão nessa região. Então, tem um sentido de que ninguém coloca colete, torácico, lombar e coloca um colar cervical. Além de ser a lesão mais comum, é ainda aquela que traz maior mobilidade, mortalidade, que é a lesão cervical. Vou comentar um pouquinho na sequência. Então, tem um sentido aí o colar.
A outra discussão com relação ao colar, que eu vou falar posteriormente, é o momento de retirar o colar. Né? E o momento de retirar o colar cervical é o momento que você conseguiu afastar que tenha, obviamente, lesão na cervical. Vocês, pela DLS, tem 3 raios-x que são os raios-x principais, os raios-x obrigatórios. É o raio-x de tórax, o da cervical, né? E o raio-x da bacia. Então, a princípio, só utilizando o raio-x, já seria possível afastar a presença ou não de lesão cervical, além de levar em consideração o mecanismo do trauma. Quando você tem mecanismo, lesão dessa região, hematoma, ou o mecanismo do trauma pode ter feito chicote, bateu com a cabeça na frente, estava com a coluna afetida, isso tudo tem crepitação nessa região, tem desvio da traqueia, tem lesão do esôfago suspeita ou lesão de traqueia, um desvio de traqueia, isso já é sinal de suspeição de que possa ter lesão cervical associada. Né? Muitas vezes, só o raio-x da cervical não é o suficiente para você afastar a lesão. Você mantém o colar e vai fazer uma tomografia. Discute-se, inclusive, será que tem que fazer tomografia cervical em todos os doentes? Custo-benefício diz que não tem sentido, todos os doentes com trauma, não tem sentido você fazer tomografia cervical num doente que tem trauma de abdômen, por exemplo, só trauma de tórax, não tem lesão acima da clavícula ou acima do mamilo, né? A outra discussão com relação à investigação da cervical é ressonância, porque a tomografia não vê ligamento. E, eventualmente, você tem lesão do ligamento, o doente, no primeiro momento, ele está a tomografia, inclusive, normal, e aí você mobiliza, tira o colar cervical e ele fica tetraplégico. Eu já fiz isso acontecer 2 vezes. O paciente, você tira com tomografia normal, inclusive, você tira da cama e põe na cadeira, e aí o doente fica tetraplégico, faz um choque. Mas isso eu tenho terapia intensiva desde 89, isso eu vi 2 vezes. Então, tem sentido o custo-benefício de você fazer isso, fazer ressonância. Então, não. O exame é o raio-x, tá? Raio-x é cervical. Bom, as causas mais comuns são essas, mas eu diria aqui que a agressão pode ser ferimento por arma branca, incomum, mas ferimento por arma de fogo, ou agressão mesmo, fogo, enfim, ferimento por arma de fogo, cabe aqui. E aí depende da etiologia, depende da etiologia dos mecanismos de trauma mais frequentes no serviço. Aqui no HT, a gente vê muito traumatismo raquimedular por ferimento por arma de fogo. Nessa situação, há uma secção completa da medula. Né? Frequente da medula, seja cervical, ou seja torácica, ou lombar. E esse doente é um doente com uma lesão irrecuperável. Né? E não há uma emergência, uma urgência em fixação da parte óssea. Ele não vai recuperar essa medula completamente seccionada. Diferente do trânsito, às vezes até de agressão e queda, você tem uma coluna instável e que você pode piorar o déficit, até provocar um déficit se você não fizer a fixação da medula. Então, tem que fazer essas diferenciações também. Bom, a outra coisa que a gente avalia é o alinhamento da medula. É isso que a gente faz no raio-x, quando a gente avalia o raio-x. Então, nós não somos ortopedistas, não somos ortopedistas de coluna, não fazemos avaliação inicial, mas a gente tem que saber ver um raio-x. Basicamente, o que a gente vê no raio-x da coluna, e o mais importante para a gente, é a coluna no perfil, são os alinhamentos. O anterior, o médio e o posterior. Então, aqui, e claro, né, a integridade da vértebra do processo espinhoso. Quando a gente avalia isso, a gente já vê que tem fratura, eventualmente, ou esse alinhamento aqui ele não está correto, tem uma vértebra deslocada, ou um processo espinhoso que está partido e está colabado, e os espaços interprocesso espinhoso e intradisco.
É isso que a gente vê quando a gente vai avaliar o perfil da coluna, principalmente da cervical. Né? Identificar as 7 vértebras cervicais, já que a gente de rotina, não faz raio-x de torácica e lombar. Então, a cervical, alinhamento anterior, médio, posterior, interespaços, né? E presença de fraturas, desvios, é isso que vocês vão avaliar. Se vocês estiverem vendo as 7 cervicais, alinhamentos corretos, sem sinal de fratura, espaço interdistais normais, você está autorizado a tirar o colar cervical. Se você tem alguma dúvida, não viu as 7 cervicais, eles têm que fazer tomografia. Principalmente quando há lesão do mamilo para cima. Tá? Bom, dito isso, a gente não tem, a nossa experiência é que a gente tem muita lesão torácica perdida. Porque a gente não radiografa essa região e frequentemente não tomografa. Com o foco de olhar a coluna torácica. Então, pacientes que têm trauma de tórax importante, fratura escalonada de costela, derrame pleural, tudo isso, eles deveriam tomografar a coluna torácica. Nós já tivemos muitos doentes que não conseguiam sair por ventilador e que a gente fez o diagnóstico depois de traumatismo de coluna torácica, porque eles não mobilizavam membros inferiores, não saíam do ventilador. E aí, quando eles acordaram, a gente daí fez o diagnóstico clínico e tomografou, que a gente recebe doentes sedados, que não colaboram com o nosso sangue. Levanta a perna, sensibilidade. Doentes sedados, às vezes até por aí. E você não faz essa avaliação. A avaliação tem que ser feita no pronto-socorro. Então, o doente que vem acordado é diferente. Você avalia, não está gritando, não tem desvio, pede para ele mexer, não tem dor, levanta o braço. Tudo isso facilita a avaliação da presença ou não da lesão. Não é o nosso caso. Esse exame aqui, pormenorizado, não somos nós que fazemos, né, de fato. Tá? Grosseiramente, seria importante vocês saberem que quem não tem sensibilidade, mobilidade, a partir do ombro, da clavícula, ele deve ter lesão de C3 a menos. Tá? C4 no umbigo, então, se ele tem sensibilidade, a sensibilidade nessa região, né? Você consegue, se ele não tem daqui para cima, ele pode ter, desde aqui para cima, ele pode ter lesão do T4. E o T10, que é o umbigo. Então, são esses 3, mais ou menos, que a gente tem que gravar, né? Porque a gente não faz esse exame completo de dermatos e assim por diante. Tá? Bom, o nosso desafio acaba sendo os pacientes que têm traumatismo raquimedular com choque neurogênico. Né? É importante saber os mecanismos de lesão, a hemorragia inicial, né, a contusão da medula, e muito importante que, na sequência, essa própria lesão de contusão, ela faz com que diminua o fluxo sanguíneo naquela região. E se você ainda tem um doente com hipotensão e hipoxemia, a sua chance de aumentar ainda mais essa lesão é muito grande. Então, nossa obrigação é evitar a lesão secundária, prevenindo os Hs. Né? Na sequência, vai ter edema. Né? Vai ter processo inflamatório, né? Migração de macrófagos, enfim, para aquela região. Se você tem muito edema, muita hemorragia, você pode evoluir com necrose, daí perda celular, ou só uma concussão medular, sem muito sangramento, sem muita perda de célula, e a concussão ainda é uma situação onde você pode ter um prognóstico melhor. Tá? E aqui, nessa questão ainda da fisiopatologia, é que vem a discussão sobre o uso do corticoide. A metilprednisolona, que durante muito tempo foi usada então contínua para os doentes com traumatismo raquimedular, numa tentativa de modular a cascata inflamatória. Durante muito tempo, ela foi utilizada, os últimos trabalhos
houve diferença no prognóstico, né? Mas muitos serviços não abandonaram ainda o uso da metilprednisolona. Aqui no hospital, por exemplo, muitos ortopedistas ainda usam a metilprednisolona em infusão contínua. Na sequência, a gente vai revisar, depois que a gente terminar de revisar o ATLS, a gente vai revisar os estudos de traumatismo articular com metilprednisolona e assim por diante. Bom, então, o doente desafiador para a gente mesmo é o doente com trauma raquimedular, com choque neurogênico, que costuma ser cervical. Né? O outro doente, o que tem que ficar de mensagem é que a lesão por ferimento por arma de fogo é uma secção, não há emergência da coluna. Agora, o doente que tem fratura de coluna, espícula óssea, ele tem uma emergência de fixação da coluna. Tá? Porque ele pode agravar a lesão por um deslocamento daquele osso, um pensamento, ele piora ainda a lesão. O doente com choque neurogênico, se não é por ferimento por arma de fogo, mesmo raciocínio. Além da fixação ser uma emergência, a fixação vai permitir que você faça decúbito, mexa com o doente, e isso tem uma importância grande na prevenção na prevenção de mutilação cutânea, na prevenção de estado. Então, é uma emergência, sim, a fixação da coluna. Tá? O choque neurogênico é um desafio para a gente. Primeiro, o doente com choque, com trauma, mesmo que ele tenha sinais óbvios que ele tem trauma raquimedular, já estava no raio-x, já tem a tomografia, ele tem priapismo, ele tem hipotensão e ele tem bradicardia. O doente com choque hemorrágico, ele tem taquicardia. Como há um predomínio do parasimpático, ele passa a ter bradicardia nessa situação. Mas ele pode ter hipovolemia associada, ele pode ter sangramento no outro local, ele pode ter hemorragia intraabdominal, ele pode ter hemorragia na bacia. Então, hipotensão não significa que você, com bradicardia, que você afastou a hipovolemia. Só que esse doente não vai responder com volume. Você vai precisar de droga vasoativa, porque ele tem uma vasodilatação. Vocês viram a Então, é muito importante que vocês identifiquem esse doente se ele tem sangramento ativo, se ele ainda está hipovolêmico ou se ele vai precisar só de vasopressor. Tá? A outra coisa é que, feita a correção da hemostasia cirúrgica e da hipovolemia, esse doente fica vasodilatado durante muito tempo. Às vezes, mais de mês. Ele faz episódios de parada cardiorrespiratória, pode fazer seguidos, com bradicardias, assistolias, e tivemos doentes que reanimamos 10, 15 vezes. E, rapidamente ele faz parada cardiorrespiratória. Se você muda o decúbito, se você sentar na cadeira, isso é proibitivo, principalmente nessa fase muito aguda da doença. Muitos doentes têm bradicardia tão severa que a gente precisa colocar marca-passo transitório. E, às vezes, até um marca-passo endovenoso, se ele começa a ficar muito tempo bradicárdico, fazendo esses episódios de bradicardia com parada cardiorrespiratória. Já tivemos pacientes que precisamos colocar marca-passo endovenoso, mesmo que você possa retirar depois para recuperação do edema, enfim, mas são doentes que são desafiadores do ponto de vista clínico. Né? O manejo, basicamente, do choque neurogênico é vasopressor e o tratamento da bradicardia. Tá? E, de novo, repito, que pode persistir durante muito tempo. Não é uma coisa que se resolve em dias, às vezes nem em semanas. Tá? O outro desafio é a retirada da ventilação mecânica. Muitos doentes não conseguem, eles não têm mais diafragma. Como é que você faz para fazer reabilitação e retirada do ventilador mecânico em paciente? Essa é uma discussão, outra para fisioterapia, enfim, para quem faz reabilitação, ou os fisiatras, mas basicamente, para ele voltar a ter algum movimento respiratório, ele precisa desenvolver a musculatura do pescoço e a musculatura acima da clavícula,
Se ele tiver, por exemplo, vocês viram ali que é C4, né? C3. Se ele tiver lesão lá em cima, de C1, C2, mais difícil. Mas se ele tiver alguma sensibilidade, força motora, uma lesão, por exemplo, acima de C4, talvez ele consiga sair da ventilação mecânica desenvolvendo o músculo esternocleido, o músculo trapézio e essa musculatura acima da coluna. Isso com reabilitação e fisioterapia. Os doentes que têm lesão alta frequentemente morrem no cenário, né? E não são capazes mais de modular nem ventilação, nem a parte hemodinâmica, né? E os outros é um desafio para a gente tirar da ventilação mecânica, principalmente os de trauma cervical, mas também os de trauma torácico alto. Como a gente atende aqui no hospital público uma população de nível socioeconômico ruim, e eles precisam de uma estrutura grande, às vezes para casa, ventilador, dieta com gastrostomia, fisioterapia, decúbito, é um desafio do ponto de vista não só clínico da emergência, mas de segmento desses doentes e de reabilitá-los e devolvê-los para a comunidade. A mim, pessoalmente, é um doente que causa muita angústia, é um doente que a gente, quando devolve para a comunidade, principalmente os de cervical alta, eles frequentemente, é incomum que eles voltem a produzir, enfim, né? Eles passam a depender de uma estrutura que o Estado não oferece, né? Então, é sempre um desafio para a nossa equipe atender esses doentes com trauma medular, principalmente os com lesão alta. Alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma observação? Bom, então era isso. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima terça-feira.